Olá, olá, boa noite, boa tarde, boa noite. Boa tarde, Rinaldo, boa noite, Milagros. Bueno, buenas noches. Buenas noches, muito obrigado, Milagros, muito obrigado, Rinaldo, por mais esta oportunidade de estarmos juntos. Hoje, o meu nome é Marco Almeida, estou a falar-vos desde a região de Lisboa, em Portugal. O meu querido amigo Rinaldo está no Brasil, no Rio, e a nossa convidada Milagros, que nos fala desde a Alemanha. Desde que cidade, Milagros? ¿Cómo Em me que dices? estás? Ya, ciudad de Bonn, Bonn, Alemania, la Em antigua Bona. capital. Assim é. Hoje vamos falar um pouco sobre aproveitar esta época que estamos a viver, falar um pouco, recordar aqueles que já partiram, falar um pouco também desde uma perspectiva sistémica, como é que nós encaramos, não é? Este, esta passagem dos nossos entes queridos e dos que nos rodeiam, os nossos amigos. Enfim, vamos permitir que a conversa flua, de uma maneira informal, trocar algumas ideias e, quem sabe, levar alguma inspiração e algum conforto a quem nos possa estar a ouvir ou até alguma ideia, algo assim. Eu vou passar a palavra ao meu amigo Rinaldo para ele se apresentar e depois então teremos a nossa convidada também a falar um pouco sobre si. Rinaldo, força! Salve, salve, meu querido amigo Marco, companheiro de tantas travessias aí nesse mundo virtual que nos aproxima através desse oceano de afetos, que é o Oceano Atlântico que une o Brasil, Portugal, e agora a Milagros, que está na Alemanha, uma colega venezuelana, mas que nos conhecemos há 5 anos atrás, num daqueles intensivos que Bert Hellinger e a sua esposa organizavam na Alemanha. Completou 5 anos agora, então muito bom a gente poder estar falando juntos, tá alimentando essa egrégora, né? essa alma, e de alguma forma honrando o nosso mestre Bert. E fazer isso no dia de hoje, para mim, é uma alegria especial, porque estou aqui com a minha goiabeira que eu comprei lá no México. Eu estive no México em 2019, no Dia dos Mortos. Eu peguei 15 dias de férias e fui para o México, porque eu tinha uma admiração enorme pela forma como aquele povo, aquela cultura asteca olhava para esse mundo dos mortos de uma maneira diferente com que a gente vê aqui no Brasil, né? Uma alegria, as pessoas na noite da véspera do Dia dos Mortos, nos cemitérios, com crianças fazendo piquenique, dançando, e era real aquilo, além de um desfile de carnaval pelas avenidas, mas o que mais me tocou era esse processo de ir ao cemitério com as crianças, com comida que os parentes mortos gostavam, cachaça, uma bebidinha, um cigarro, e era um motivo de alegria, né? Teve aquele filme, aquela animação também da Disney que trata disso. Então, aqui no fundo do meu cenáriozinho tá lá os meus pais, os meus avós, e tem ali uns 2 totemzinhos que eu trouxe do México. Não sei se está dando para ver, para vocês verem ali. Eles ficam aqui em casa também, especialmente hoje, um dia que tem uma velhinha acesa aqui para honrar todos eles. Uma alegria estar aqui, alegria estar de novo com a Milagros. Queria saudar as pessoas que estão assistindo, que vão assistir. Fiquem muito à vontade de fazer perguntas, a gente vai bater papo aqui, vamos falar desse tema tão instigante. Obrigado, Marco. Passo a palavra para a nossa invitada, Milagros. Hola, mucho gusto. Buenas tardes, buenas noches para todos. Bueno, aquí muy feliz de estar con mis queridos amigos, hermanos, Marco y Rinaldo. Bueno, nos hemos conocido, como ya lo han mencionado, hace 5 años, aquí en Alemania, precisamente durante un evento que ofreció la escuela Hellinger. Y bueno, yo tuve la suerte de estar traduciendo para estos encantadores hombres al español. Y bueno, en ese tiempo
los conocí y hemos quedado en contacto y sobre todo, sí, con el espíritu hellingeriano, manteniendo, sí, la lectura de las obras de Hellinger y viviendo de alguna manera o integrando en nuestras vidas ese legado que nos dejó Bert. Soy venezolana y vivo en Alemania hace ya unos cuantos años, 30 ya. Una sí, vida. una vida. Descubrí el trabajo de las constelaciones por una prima que vive en Italia y bueno, nada, comencé pronto en aquel año, en el año 2008, comencé la formación en la escuela Hellinger de Alemania. Y bueno, desde ese tiempo ya no he parado porque he hecho el estudio que ofrece la escuela y además de eso también he quedado en contacto con la escuela porque traduzco para ellos, para los talleres. Y además de esto, bueno, he incorporado el trabajo de las constelaciones en el sentido que también doy clases de constelaciones y doy también talleres vivenciales o en vivo y también, bueno, tengo el plan de impartir talleres en línea, pero eso está en preparación, como dice. Bueno, también es un gusto estar compartiendo con ustedes y que me hayan invitado. Es un honor para mí, por supuesto. Y este tema de la muerte, bueno, hoy 2 de noviembre, que recordamos a nuestros muertos y, por ejemplo, el trabajo de Bert incluyó a los muertos en la terapia. Esto fue en aquel momento algo nuevo. De hecho, estuve leyendo una entrevista que se le hizo a Bert en un momento, porque, por ejemplo, se dice que en el proceso de la muerte, por ejemplo, aquí en el occidente, nos acompañan los médicos, psicólogos, o quizás la religión es también una forma de ver el tema de la muerte. Sin embargo, por ejemplo, en algunas sociedades indígenas se ve la muerte como algo diferente. La muerte no es un fin, la muerte es una transición. Pero aquí en el occidente hemos convertido a la muerte como un tema tabú, no se habla. Mejor dicho, por ejemplo, cuando una persona está en el proceso de muerte, no se acepta ese proceso, no se habla abiertamente en la familia. Entonces, esto crea una tensión y finalmente cuando la persona hace esta transición, muchas veces quedan cosas inconclusas que no se han hablado. Y precisamente, como Bert nos ha dicho, todos vivimos en sistemas y vivimos, digamos, cada persona pertenece a su sistema familiar. Entonces, estas cosas inconclusas en un sistema familiar, eso va a repercutir en generaciones posteriores. También, por ejemplo, vemos en las constelaciones cómo esas situaciones inconclusas a veces se repiten generación tras generación hasta que una persona que tiene la capacidad, un miembro de la familia, puede ver, tiene el coraje también
de ver esas cosas que no fueron vistos, esos secretos familiares. Entonces, las constelaciones familiares, por ejemplo, en este caso son un instrumento muy valioso para ver qué sucedió en la familia o qué quedó inconcluso y buscar un acercamiento y finalmente que se vuelva, ¿cómo decirlo? A completar, por decirlo así, esta alma familiar. También, por ejemplo, incluyendo aquellas personas que no fueron vistas, bueno, por cualquier situación, por ejemplo, por otras causas, alcoholismo, prostitución, lo que fuera. Estas exclusiones, por ejemplo, hacen mucho daño al sistema familiar, como lo hemos visto a través de las constelaciones. O, por ejemplo, no reconocer o no querer aceptar la muerte de un ser querido. Eso queda allí como algo inconcluso. Por ejemplo, los niños abortados o las pérdidas. Cuando no podemos enfrentar este dolor de esa separación, de esa muerte, entonces allí queda un vacío energético que quizás otro miembro posterior tiende a querer llenar, y esto lleva a enfermedades y a desequilibrios en la familia. Por esto es tan preciado que nosotros sepamos tener el valor de ver, de confrontar el dolor de la muerte, y no solo a veces de la muerte física, también a veces hay pequeñas muertes, como lo veníamos hablando con mis queridos amigos, y ya Rinaldo nos los va a explicar aún más. Hemos visto que, por ejemplo, no es solamente la muerte física lo que nos afecta muchas veces, es, por ejemplo, pequeñas muertes, como diría yo, es decir, la pérdida de un trabajo o la pérdida de la pareja. En nuestra sociedad no se nos da el tiempo de hacer el duelo, y eso es un gran problema. Yo creo que debemos volver a tener ese valor y a darnos el tiempo de hacer el duelo a esas muertes, a la desaparición física de seres queridos, y también a aquellos problemas del día a día. Nombrar las cosas por su nombre, es lo que digo yo. No podemos seguir pasando la vida queriendo, digamos, no queriendo ver a la profundidad de las cosas. Tenemos que ver a la verdad a los ojos, y de esta forma completarnos a nosotros mismos y buscar que nuestra alma familiar también esté completa para la salud y el bienestar de todos, y no solo de la familia, de la sociedad y del mundo en general, del planeta Tierra que tanto lo necesita. Bueno, ahora, Rinaldo, te doy la palabra para Marco, que nos cuente. O bueno, Marco, no sé quién quiere hablar del próximo tema. ¿Quiere hablar, Marco? Sí, puedo seguir. Muchas gracias, Milagro. Una introducción magnífica, genial, ¿no? Yo hablaré en portugués ahora, ¿vale? Bien. Y luego, ¿vale? Uma introdução fantástica que a Milagros fez. Eu queria dar aqui um passinho atrás e se calhar pensar na pergunta que nós colocamos no início, não é? Quando pensamos na nossa conversa de hoje, e pensar os mortos estão presentes, onde é que será que eles estão, não é? Onde será em que lugar estão, ou em que lugar os imaginamos? Por acaso desapareceram? Estas pessoas desapareceram e simplesmente deixaram de existir? A energia que elas transportavam deixou de existir? É uma pergunta que nos colocamos, se calhar, com frequência, sobretudo quando sentimos alguma perda mais próxima e de pessoas com frequência. Isto se calhar vem mais ao nosso pensamento quando se trata de alguém muito próximo.
Se nós imaginarmos que a morte está presente em tudo, em toda a nossa, em todo o planeta de várias formas, na vida animal, por exemplo, quando uma planta morre, será que ela desaparece? Quando um animal morre, será que ele desaparece? Quando pensamos nestes aspectos da natureza, talvez seja mais fácil compreender que, por exemplo, se uma planta morre, deixou a sua semente, deixou as suas sementes que podem germinar, podem voar para outro lugar, cair num pedaço de terra que seja fértil e aí crescer novamente outra planta. Podemos pensar, por exemplo, que na natureza, se um animal morre e serve de alimento a outro, não é? De alguma maneira, aquela morte teve um contributo para a vida de outros animais. Mas nós, enquanto humanos, é um pouco diferente para nós, não é? Porque nós não temos essa questão do material, do aspecto físico, não é? Do toque, de poder deixarmos de ter a possibilidade de tocar na outra pessoa que já não está cá. Então, onde é que fica, como é que nós ficamos, como é que fica a nossa alma, como é que fica a nossa parte espiritual, como é que nos sentimos nesses campos, e de que maneira a morte, consoante as nossas culturas e, por exemplo, a cultura em que eu fui criado e em que vivo é uma cultura profundamente marcada pela religião, que nos diz, que nos dá uma determinada ideia daquilo que é a morte e de como devemos vivê-la, mas, contudo, por vezes sentimos que algo falta, não está completo. Falta preencher algumas partes dessa imagem, até porque eu pelo menos posso dizer, eu sinto que preenche, conforta, dá um certo conforto, mas sempre com a sensação de que algo mais poderá fazer parte deste processo. E eu, com frequência, lembro-me, pouco tempo depois do meu pai falecer, e naturalmente ainda no período de luto, eu tive um sonho, 3, 4 meses depois dele falecer, eu tive um sonho com ele. E eu, nessa altura, eu não estava ainda... Já conhecia o que era a constelação familiar, já entendia um pouco da teoria sistémica, tinha algum conhecimento e tinha começado a aprofundar, mas não ao ponto ainda de compreender as coisas de outra forma. E nessa altura eu pensava, bom, faleceu, foi para outro lugar, já não posso abraçá-lo, já não posso estar com ele, e então surgiu esse sonho. E como era esse sonho? Eu, muitos anos antes, meu pai faleceu há 10 anos, muitos anos antes, alguns anos antes, no aniversário dele, tinha-lhe oferecido um telefone, porque ele vivia noutra cidade, e então, naquela época, nós não tínhamos muita disponibilidade para nos deslocarmos, era uma cidade relativamente longe para aquilo que é distância aqui em Portugal, não é? Porque 300 km para nós é longe, e então víamos pouco. Então eu ofereci-lhe esse telefone para poder conversar com ele, saber se está tudo bem, coisas normais entre parentes, não é? E esse sonho aconteceu numa fase do sono em que eu estava prestes a acordar, perto das 7 da manhã, que é mais ou menos a hora que eu acordo, e nesse momento que eu estava prestes a acordar, no sonho, eu ouvi o meu telefone tocar. O meu telefone tocou e no sonho era o telefone que tocava, mas era como se eu estivesse de frente para ele. Eu estava a vê-lo. E no momento que eu pego no telefone e recebo a chamada, portanto, eu estava com o telefone no ouvido, mas estava como se estivesse de frente para ele e estava a vê-lo, a falar. E ele, com aquele sorriso que ele tinha, muito típico, muito característico, de quando sentia que estava a pregar uma partida a outra pessoa, eu fiquei tão surpreendido por estar a vê-lo e por estar a falar com ele que eu fiquei sem palavras. Sempre a sonhar, lembrem-se que isto tudo foi um sonho. Eu fiquei sem palavras. E ele olha para mim com aquele sorriso malandro que ele tinha e ele diz assim: sim, sou eu. E estou aqui. E quando ele disse estou aqui, eu despertei. Eu acordei e percebi que estava a sonhar. Mas para mim,
aquele momento e aquele sonho foi tão real como estar aqui a falar convosco, neste momento. Então, isto só reforçou a sensação e a ideia que eu já tinha de que os nossos mortos, quando eles fazem esta transição de que falou a Milagros, eles não desaparecem. Eles ficam presentes de alguma forma. E essa presença nós podemos senti-la. Nós podemos senti-la através de um sonho, nós podemos senti-la se ousarmos conversar com eles quando nos apetece, quando temos um momento em que isso é possível fazer, não é? E de alguma maneira, como aconteceu ontem, ontem houve um evento promovido pela Embaixada do México, num lugar aqui perto de onde eu vivo, e de alguma maneira celebrar estes nossos entes que já partiram, que fizeram essa transição, de uma forma alegre. Então foi possível, eu estive lá nesse evento, comprei até uma bonequinha que ofereci à minha filha, não é? Que ela, apesar de já ser adulta, ainda gosta que o pai lhe ofereça um presente assim destes de vez em quando, que é uma boneca típica do México, é um artesanato mexicano, e era desta forma que as pessoas, os representantes da embaixada, estavam vestidos e pintados a celebrar o Dia dos Mortos, com alegria, a dançar, com altares, não é? E sempre com muito respeito, com ofertas aos seus mortos, aquilo que eles gostavam. Achei muito interessante porque tinham um altar em que o honrado era um grande escritor português, junto com outro escritor mexicano, também, não vou dizer os nomes, não importa neste momento, mas foi muito interessante a forma de ver que, como as culturas, cada uma tem a sua forma de olhar para os seus mortos. Eu depois vou elaborar um pouco mais sobre este tema, mas vou agora passar a palavra ao Rinaldo e ver se ele quer pegar este gancho e seguir com a nossa conversa. Obrigado, Marco. Esse é um tema fascinante, né? E tanto você quanto Milagros já levantaram aí algumas possibilidades que eu queria seguir nessa linha, comentando também, né? Milagros falou desse caminho que a terapia tradicional, principalmente a partir de Freud, sempre trabalhou muito no campo dos vivos, né? Freud falava muito daquele trauma de infância, aquela situação que a pessoa viveu nos seus primeiros anos, e foi muitas vezes, às vezes, uma família violenta, e algumas vezes até coisas mais graves, como abusos, e aquilo ali foi tão duro que a pessoa não olha para aquilo e segue para sobreviver, mas aquilo ali fica guardado e tem consequências, né? Mas depois de Freud, essa questão, o Hellinger, ele avança, a meu ver, que também foi um psicanalista, mas ele avança para além dos traumas de infância, para esse campo dos mortos. E assim, não que outras pessoas não tivessem falado disso. O Jung falava dessa questão, dele muitas vezes se percebia como se tivessem questões na família dele que não tinham sido resolvidas e que tinha sobrado para ele, na vida dele, ter que lidar com elas. Muito antes disso, Santo Agostinho, século XIII, também falava disso, né? Que como se tivessem encadeamentos entre os mortos e os vivos. Mas o que Hellinger, a meu ver, fez foi avançar, e muito em função da experiência dele indígena, lá na África do Sul, com os Zulus, de se existe esse encaminhamento, então existe talvez um trauma que não é só de infância, um trauma familiar, transgeracional. E aí, o que eu preciso de fazer para me liberar desse trauma, né? Assim como no caso de um trauma de infância, eu preciso, segundo as constelações mostram, eu preciso de olhar para aquela coisa, olhar para aquele evento, olhar para aquela dor dilacerante e fazer o luto, essa palavra em espanhol que eu acho linda, duelo, luto. Né? Que é algo que nem sempre é fácil, né? Então, a gente olhar, por exemplo, um trauma de infância, para um pai que bateu muito e
não é fácil. O problema é que se eu não faço isso, a gente vê isso muito na clínica, né? Você acaba... Aquilo é como se você não olha para aquilo, mas aquilo se repete. Você acaba se aproximando de uma pessoa violenta, muitas vezes se casa com uma pessoa violenta, e as mulheres, às vezes, que tiveram isso, repetem isso. A mesma coisa também nesses traumas transgeracionais. Heringer falava, eu preciso de olhar... As constelações mostram, muitas vezes, aonde é que houve esse trauma, ainda que a gente não precisa saber em detalhes, mas ali surge aquele ancestral, aquela ancestral com quem o cliente está vinculado, né? E, de novo, e aí é o desafio de como fazer esse caminho de dissolver esse trauma, olhando para esse ancestral e incluindo, foi um termo que vocês falaram também, né? Porque Heringer descobriu que muitas vezes esses traumas se davam justamente com aqueles parentes que foram excluídos. Às vezes é um caso de alcoolismo, às vezes um caso de um bisavô violento que assassinou alguém. Isso vai se repetindo na família justamente porque a família não quer falar disso, não quer olhar para isso. Então, para mim, o caminho das constelações, que também está muito em linha com a questão indígena, que é, em primeiro lugar, eu olhar para aquilo que me aprisiona, que me entristece. Eu vejo você, o Heringer tinha essas frases, né? E a gente vê que eu vejo você é um pedaço do caminho. Além disso, né, eu tenho que fazer algo com isso que eu vejo. Então, tem o caminho também de eu me compadecer, eu me solidarizar com aquela situação ali, né, no sentido de que eu sinto essa dor, e eu acolho aquele parente, às vezes, que assassinou, não julgo ele, esse olhar dos mortos, sem uma perspectiva de exclusão, ao contrário, ele fez aquilo, se ele matou, se ele bateu, ele arcou com as consequências daquilo, e não me cabe agora entrar no julgamento. Eu olho para isso e eu, de certa forma, me despeço disso também, né? E essa despedida é eu olhar para a minha vida e ficar atento às pessoas com as quais eu convivo, nos meus relacionamentos conflituosos. Será que eu também estou sendo conflituoso? Será que eu também estou sendo violento? Será que eu estou sendo vítima? Será que eu estou aceitando pessoas violentas e estou tendo dificuldade de dizer não, esse tipo de coisa eu não quero? Então, nesse sentido, eu acho que os mortos, eles não só eles estão presentes, como eles podem estar a serviço da vida, né? E cabe a nós, às vezes eu vejo as pessoas falando essa coisa de pesquisar os ancestrais, mas eu não quero mexer com isso porque pode ser desrespeitoso, e realmente pode. Mas aí a gente pode também fazer esse caminho de maneira respeitosa, sem querer salvar também a família, de ser uma coisa, né, de super-herói. E aí eu devolvo, então, a palavra para Milagros, levantando uma questão, que é a seguinte: a gente está falando aqui de traumas e a gente acabou de viver no planeta todo 2 anos de uma pandemia do Covid, onde a energia da morte esteve presente em todas as nossas residências, em todos os nossos países. O Brasil teve um recorde de quase 700 mil mortos, muitas vezes uma negação da eficácia da vacina, o que também causa uma tristeza grande. Para todos nós, no mundo todo, a impossibilidade de viver esse luto, né? Outras mortes, mesmo para aqueles que não perderam nenhum ente querido, mas que viveram essa energia da morte, seja porque estavam vendo na televisão as pessoas morrendo sem poder ser enterradas com o mínimo de dignidade, seja porque outras relações morreram. Então, é um trauma coletivo, e que talvez explique um pouco porque hoje a gente continua num momento de tanta raiva e tanta intolerância no planeta, com guerras ali próximos da Europa, com intolerâncias em vários países, né? Governos, às vezes, de extrema-direita e países divididos. O Brasil é um exemplo, né? A gente tem metade da população num campo, metade no outro. Milagros,
passo para você a palavra. Sí, yo pienso que en este momento tenemos la posibilidad de escoger o el camino del amor o el camino de la exclusión. Cuando, por supuesto, ha sido unos años traumáticos para la sociedad, en general la sociedad y, por supuesto, para cada uno de nosotros, porque, bueno, yo tuve la suerte de no perder a ningún pariente cercano por causa de COVID, pero naturalmente vi como gente cercana, algunos perdían sus trabajos, otros perdían su relación de pareja. Han sido, ya les digo, no solamente muertes físicas como tal, sino también la muerte las muertes pequeñas que ya les digo, que yo llamo, que son, esas pérdidas en el día a día y que también nos han tocado a unos como a los otros. Yo en particular, para mí fue una época muy difícil de no poder trabajar fuera. A mí, por ejemplo, me encanta trabajar con personas en físico y fueron 2 años prácticamente que no pude trabajar en físico, digámoslo así. Y además, dentro de mi familia hubo unos roces tremendos, bueno, por temas de salud, que en este momento no voy a entrar en detalle, pero creo que también fuimos puestos a prueba, ¿verdad? Es decir, tenemos la humildad de aceptar lo que está sucediendo y escoger el camino del corazón, como nos enseñó ver, es decir, la conciencia del espíritu, dejarnos llevar por esa conciencia, que todo lo incluye, también aquello que llamamos malo, como es un virus o es una supuesta élite o tantas cosas, ¿no? Entonces, tenemos la fuerza y el valor de ir por ese camino de esa conciencia del espíritu que hace que incluyamos a todo, y esto nos hace humildes. Para mí esta es la forma de procesar esta información que nos ha llegado con la pandemia. Nos ha llevado a situaciones extremas, no solamente de muerte como tal, muerte física, sino también de la muerte del ego. Para mí ha sido la muerte del ego. Entonces, yo pienso que allí vale mucho pensar, reflexionar, ¿qué camino estamos tomando? ¿Estamos tomando el camino de la integración, de la aceptación para que se pueda crear lo nuevo, o estamos tomando el camino de la exclusión? Es interesante. Entonces, para mí, como nos los ha enseñado a ver, la única posibilidad es tomar el camino del amor, de la inclusión. Eso es lo que nos puede llevar a trascender esto, pero de una buena forma, para, digamos, dar posibilidad a lo nuevo, a una nueva sociedad, a una nueva tierra. Y sí, pues no sé cómo lo ven ustedes. Me gustaría saber su opinión en ese sentido. Sim, Milagros, obrigado. Vou pegar nas tuas palavras e vou falar um pouco daquilo que o Bert, numa ocasião, fez, numa altura em que ele abordou de uma maneira muito pública em vários workshops e em vários cursos que ele fez, em que ele falou muito sobre a morte. E numa dessas ocasiões, um companheiro que estava na plateia
num momento em que ele permitiu perguntas, esse companheiro levantou a mão, como tu sabes, não é? Como vocês sabem, não é? Quem quer fazer uma pergunta? Então, de todos os participantes que estavam na plateia, muitos levantavam a mão e alguns, vamos dizer assim, com mais sorte, vou dizer assim entre parênteses, eram escolhidos, não é? E um desses companheiros foi escolhido e ele levantou-se e fez esta pergunta. O senhor diz muito que a morte não existe ou que a morte e a vida são a mesma coisa. E eu gostaria que o senhor elaborasse, pudesse desenvolver um pouco mais essa ideia. E então Berta, à sua maneira muito particular, ele disse, eu vou fazer uma demonstração. E então ele, nesse dia, nós estávamos numa cidade de Espanha, num grupo de cerca de 1000 participantes, e essa cidade é Ávila, e então há uma mulher muito conhecida, que é Santa Teresa de Ávila, que é muito conhecida, não é? Então Bert pediu, então estamos em Ávila, não é? Então eu preciso de uma representante, uma mulher, para vir aqui ao palco representar Santa Teresa, ou representar Teresa. Então, algumas mulheres levantaram a mão, como nós sabemos que acontece, não é? E então uma foi escolhida e ela subiu, e Bert disse-lhe, coloca-te ali. Ela foi para o seu lugar e ele disse, agora segue o teu movimento. E então ela lentamente começou, deu uns passos para um lado, deu uns passos para o outro, e de repente começou a dançar, lentamente, muito lentamente, começou a dançar no palco, para um lado, para o outro. Essa mulher, ela trazia uma roupa longa, muito leve, que fazia um formato de véu, e então, à medida que ela dançava, que ela bailava para um lado e para o outro, esse véu acompanhava os seus movimentos, e Bert permitiu aquele movimento durante uns 5 minutos, e quando terminou, ele virou-se para todos nós e faz-nos esta pergunta. Ela está morta? E nós ficamos em reflexão com aquela palavra, com aquela pergunta, porque na verdade não era previsto, não era pretendida uma resposta, não é? Era para que pudéssemos refletir. E então, de alguma maneira, para mim, eu posso vos dizer o impacto que teve para mim. Naquele momento, eu fiquei com a clara sensação de que, tal como uma emoção, quando nós a sentimos, ela é temporal, não é? Eu posso me lembrar de algo que eu senti, uma emoção forte que eu tive há 5 anos, há 4 anos, há 3 anos, e se eu pensar naquilo que gerou aquela sensação, aquela emoção, eu volto a senti-la agora como se ela estivesse a acontecer neste momento. Então a sensação com que eu fiquei foi que se trata de algo que é atemporal, não tem tempo. Tal como a Sophie nos diz que esta energia que nós transportamos dentro, quando o nosso corpo físico desaparece, como nós sabemos, e está provado cientificamente que a energia não se perde, não é? Que a energia não tem tempo nem espaço, então para onde vai essa energia? É claro que ela permanece. Claro, agora, é um mistério, não é? Para nós, enquanto seres humanos conscientes e que estamos no plano ainda físico, procurar compreender que esta energia permanece e que de alguma forma nós podemos senti-la da forma como tu também já falaste e como o Rinaldo também já falou. Muitas vezes nós sentimos um certo, como é que eu ia dizer, agora falta-me a palavra, uma certa atração para aqueles que já partiram, ou porque sentimos saudade, ou porque temos algum tipo de nostalgia, nos recordamos de um momento bonito que vivemos, às vezes recordamos de um momento menos bom que vivemos com aquelas pessoas, não é? Mas de alguma forma surge ali uma sensação, uma atração, e de alguma maneira ainda esperamos algo de aqueles que partiram. Algo, como tu tão bem disseste, Milagres, ficou por dizer, ou algo que nós se calhar gostaríamos de ter ouvido daqueles que já partiram, não é? Eu creio que há pouco, no início, quando preparávamos a nossa conversa, tu falavas que vamos fazer uma breve meditação, agora no final, não é? Talvez essa meditação nos leve para esse caminho. Eu não sei, estou
estou aqui a prever, não é? O que quer que seja será muito bom, certamente. Mas, de alguma maneira, essa atração que nós sentimos para alguém que já partiu, ou que se calhar pensamos que essa pessoa ainda espera algo que nós, leva-nos de alguma maneira a estar conectados com essas pessoas que já partiram. Agora, como é que nós podemos fazer com que essa conexão, essa ligação, nos leve para a vida, né? Nos impulsione para a vida e nos permita encerrar de alguma maneira, trazer alguma paz para o nosso coração, para a nossa alma, para o nosso espírito, de maneira que nós possamos viver uma vida que seja direcionada para o mais, né? Para aquilo que é positivo, para aquilo que é construtivo, para aquilo que nos leva a pegar nas nossas raízes e fazer algo, crescer algo de bom com ela, com essa força, não é? Que vem das nossas raízes. Há uma imagem que eu gosto muito, que é imaginar como quando se constrói uma estrada pela floresta, não é? Quando nós queremos atravessar a floresta e precisamos de fazer um caminho pela floresta, por vezes algumas árvores são cortadas, não é? Para fazer esse caminho. Então, e aqui em Portugal acontece muito numa região a sul, de onde eu vivo, em que há lugares em que foi construído um caminho e em que as árvores que ficam ao longo da estrada, o topo da árvore, a copa da árvore, elas crescem e elas unem-se e fazem um efeito de túnel, não é? Sim. Sobre a estrada. E nós, quando vamos com o nosso carro a passar por ali, a mim, pelo menos, transmite-me uma sensação de uma paz imensa. Porque eu imagino que aquelas árvores que foram cortadas, somente a parte visível desapareceu. As raízes ficaram conectadas por baixo daquela estrada, não é? E não só aquelas raízes ficaram conectadas, como também as outras árvores trataram de criar no topo, na parte de cima, não é? Completar aquele espaço, de alguma maneira, ocupando aquele lugar onde as outras árvores que lá estavam existiam, não é? E fazendo aquele efeito, completando aquele espaço. De alguma maneira, nós podemos trazer essa sensação de estarmos completos, trazendo para dentro de nós, para o nosso coração e para a nossa alma e para o nosso espírito, estes nossos antepassados, de forma que nós possamos estar ao serviço da vida. E com esta, chuto para o Rinaldo, para ele dar continuidade. Essa imagem é bonita, né? E essa pergunta eu tenho me feito, né? Quais seriam os efeitos que esse medo da morte durante o Covid causou aí na nossa sociedade? E recentemente eu vi um jornalista que eu acompanho aqui no Brasil, chamado Bruno Torturra, fazendo uma leitura que me pareceu adequada, interessante para a gente pensar. Nós estávamos falando antes de que existe o trauma da infância, existe o trauma familiar, transgeracional, mas ele trouxe uma hipótese baseado em estudos psiquiátricos feitos nos Estados Unidos com soldados que voltaram da guerra do Iraque, uma guerra muito prolongada, onde as pessoas conviviam com medo da morte de um homem-bomba a todo instante, e esse medo da morte foi prolongado. Então, esses estudos psiquiátricos começaram a identificar nesses ex-combatentes determinados sintomas bem particulares, diferentes daquele trauma individual, que quando você, por exemplo, participa de uma guerra muito curta, ou quando você sofre um sequestro relâmpago e logo depois, ou um acidente de carro, uma coisa que traumatiza, mas que, no caso de uma guerra como a do Iraque, o que houve é um trauma durante um longo período de tempo. Algo parecido com o que nós vivemos aqui durante o Covid. E o sintoma dessas pessoas é que elas, com o tempo depois, voltando para suas famílias,
elas meio que iam minimizando aquele trauma e iam como se esquecendo daquele período de proximidade com a morte muito próxima, e aquilo ali se tornava uma coisa meio difusa. Agora, essas pessoas entravam num processo de muita depressão, falta de energia, às vezes acompanhado de ataques de raiva muito fortes, né? Um quadro que, de certa forma, esse jornalista levanta a questão se não é um pouco parecido com o que nós temos vivido hoje, né? As pessoas que sobreviveram, hoje temos vacina, né? Existe aquela guerra que nós vivemos durante 2 anos, ela já não está mais presente, porque o Covid está aí, mas tem a vacina, então a morte não está mais naquele espectro que esteve presente. Mas, de fato, existe como se fosse uma raiva e um medo que estão presentes aí, que explicam guerras, explicam polarizações, né? Então, eu trago primeiro essa reflexão. Será que esses estudos feitos, eles chamam esse sintoma de transtorno pós-trauma complexo, justamente porque a proximidade da morte se deu de maneira prolongada. E aí eles começam, e aí eu acho que todos nós, mas os estudos já começam também fazendo isso, de qual é o tratamento, que é disso que se trata, né? Se nós estamos no campo aí terapêutico, e estamos pensando junto, né? Porque eu acho que essa é uma questão para o mundo todo, né? De que tipo de tratamento, que tipo de gestão pública, que tipo de atitude nas nossas relações e, principalmente, a gente pode pensar para superar esse trauma do tipo complexo, né? Primeiro é identificar se é isso mesmo, que estamos falando daquela coisa de não quero olhar para aquilo que foi muito doloroso. O recalque de Freud, né, que Hellinger volta. Nós precisamos de olhar para o trauma, né? Então, a primeira questão que se coloca é que nós, enquanto sociedade, precisamos de abrir espaço para que as pessoas possam falar do que viveram. Eu tenho um trabalho nas escolas, eu tenho feito algumas experiências com crianças muito novas, de 8, 9 anos, cuja questão trazida pela direção da escola era de uma violência enorme, até porque é uma escola dentro de uma favela aqui do Rio de Janeiro, e aí a gente criou um ambiente seguro e, a partir daí, perguntou para as crianças, né? Contamos algumas histórias da época das cavernas, onde as pessoas tinham que sair para comprar, não tinha uma pizzaria na esquina, elas tinham que sair para pegar comida, só que às vezes elas viravam comida no caminho de pegar comida, né? E aí a gente fez uma ponte com o Covid, onde as pessoas tiveram que voltar para suas cavernas. E como é isso? O que eles sentiram nas cavernas? E as crianças, à medida que foram podendo abrir espaço para falar dessa tristeza, falar desse luto, desses mortos, né? Então, isso também foi identificado lá pelos psiquiatras americanos, a importância das pessoas que sofreram esses traumas de longa duração, de poderem falar disso, né? E como esses traumas, assim como nós do Covid, vivemos um processo de proximidade com a morte de maneira coletiva, o ideal é que esses espaços de escuta e de acolhimento da tristeza e do medo também se deem de forma coletiva, um pouco essa coisa que a gente faz na mediação sistêmica nas escolas, que é em roda, você coloca a turma em roda, onde todos podem ouvir também as tristezas do colega, né? E ali você, quando a Milagros fala do luto, né? Às vezes você tem tanta dificuldade de falar e de olhar para a sua tristeza, mas você vê um coleguinha falando da tristeza dele, que falou da avó que morreu, e ali todas as crianças, a partir dos primeiros depoimentos, começaram a se sentir seguras para falar da morte do seu pai. E aqui no Rio de Janeiro, quem mora em favela não pôde ficar dentro de casa quando não tinha vacina, tinha que sair para conseguir sustento da família. Então, muitos morreram, muitos não morreram, mas tiveram um medo enorme de não voltar para casa, de contaminar os parentes todos. Então, me parece interessante a gente refletir sobre isso, né? Domingo retrasado, sem ser esse que passou anterior,
houve, na avenida principal de São Paulo, Avenida Paulista, um evento criado por uma associação de parentes que morreram do Covid. Domingo é um dia que essa avenida ela fica fechada só para pedestres, e eles criaram lá num estacionamento um mural branco muito grande, onde as pessoas poderiam, passantes que estavam ali caminhando, fazer um desenho, fazer uma mensagem para aquele ente querido. E foi comovente, porque as pessoas que nem estavam pensando nisso, mas chegaram e viram outras mensagens, e aí lembraram dos seus mortos, e aí fizeram ali, de alguma forma, se reconectaram com aquilo que foi vivido, e cada vez mais, né, eu atuo nesse campo da constelação, mas eu tenho uma vivência como mediador de conflitos também. Então, eu acho como é importante para a gente pensar se não é o caso de nós, no Brasil, mas também nos outros países, né, abrirmos espaços, seja em pequenos grupos, seja como política de gestão pública, você promover espaços onde os mortos podem ser enterrados. Eles primeiro podem ser chorados, eles podem ser vividos isso de maneira coletiva, e depois para a gente conseguir superar esse momento que ainda está um momento de muita intolerância, de muita raiva, e que talvez atrás dessa raiva há muita tristeza que precisa ser vivida. Eu devolvo a palavra para Milagros, trazendo uma nova questão. Né? Nós todos sabemos que as culturas tradicionais africanas e indígenas, eles têm uma longa trajetória de lidar com o mundo dos mortos. Né? E eu acho que a gente pode pensar junto, Milagros é uma estudiosa desse campo, né? De que maneira essa sabedoria ancestral indígena pode também nos ajudar a superar esse trauma coletivo causado pelo Covid, de que maneira os povos indígenas se relacionam com esse mundo dos mortos, e que talvez seja a hora de nós, do mundo ocidental, sem negarmos os avanços das terapias, da psicanálise, da terapia junguiana, da terapia sistêmica de Hellinger, aonde é que nós precisamos, com humildade, que foi um texto que Milagros também falou, né, sermos humildes enquanto seres que se consideram mais avançados, e olharmos para as populações indígenas, que talvez eles tenham uma sabedoria aí que foi meio que apagada numa narrativa dos colonizadores, e que talvez nessa crise sistêmica que o mundo da economia hoje vive, é a hora da gente beber nessa fonte y pedir ajuda a esa sabiduría. Milagros, por favor, nos ayude ahí. Bueno, yo pienso que lo primero es saber que la energía se transforma, más la muerte como tal no existe, digamos, es la desaparición de esta carcasa física, como la llamamos, más nuestra energía solo se transforma, ella continúa allí. Y esto lo vemos precisamente en las constelaciones, cuando llegamos a este campo que abre la constelación, y precisamente allí se encuentra el no espacio, el no tiempo. Eso ya lo habla la física cuántica. Es decir, allí conectamos con todos nuestros seres, independientemente si están muertos o están vivos. ¿Qué quiere decir esto? Que su energía está allí, es decir, las tribus indígenas, digamos, en su cosmología, es bien sabido que el ser humano, digamos, su esencia sigue existiendo. Para ellos un ancestro no está muerto, ha dejado su
su traje, por decirlo así, su traje corpóreo por el cual estuvo en la tierra, haciendo una experiencia humana, pero su energía, su esencia sigue presente. Y precisamente en este trabajo de las constelaciones estamos con ellos nos ayudan, son una fuente de inspiración para nosotros, porque no solamente hay en las familias, digamos, fisuras o sí, en el alma familiar o huecos, sino que también hay una un gran potencial que podemos tener de nuestros ancestros. Es decir, si tenemos la apertura, si hacemos conexión con ellos, podemos sentir precisamente su fuerza, la fuerza del padre, la fuerza de la madre y de todos los que están detrás de ellos, nuestros abuelos, bisabuelos y muchas generaciones más, hasta 7 generaciones se dicen que todavía tienen una influencia en nosotros, no solamente en nuestro ADN corporal, porque eso también, por supuesto, nuestra expresión física, digamos, nuestra contextura, el color de la piel, de los ojos, sino también todas aquellas memorias que traemos en nuestro ADN y en esta alma familiar. Esto quiere decir que ellos están allí, que ellos nos dan la fuerza y yo pienso que es muy importante para nosotros, ¿no? Porque tú lo decías también, Rinaldo, y Marco también de alguna forma. Hablamos de estas sociedades como sociedades primitivas y yo creo que ahora, con nuestra sociedad tan evolucionada, digamos, entre comillas, ¿no? Nos hemos apartado de lo natural, de lo orgánico. Y es precisamente ahora más que nunca que tenemos que fusionar esta sabiduría ancestral con la modernidad, por supuesto. Esto no quiere decir que vamos a desechar la tecnología, por ejemplo, en el área de la medicina. Se sabe que el servicio que prestan los médicos, las enfermeras, todo el personal médico es perfecto también y se valora. Pero yo pienso que debemos, ya les digo, fusionar esta sabiduría ancestral, el uso, por ejemplo, de las plantas, bueno, y también, ¿por qué no? Porque yo creo que es un tema tabú, pero yo pienso que nos debemos abrir a esta espiritualidad, a saber que somos más que un cuerpo, a saber que tenemos un alma, una esencia que traspasa el límite del tiempo y del espacio. Yo pienso que podemos ya hablar de estas cosas abiertamente, ya no debe ser un tema tabú, más bien por lo contrario, esta sabiduría ancestral puede ser una buena, una forma diferente de ver el mundo y saber que estamos interconectados, no solamente con nuestros ancestros, ni siquiera con las personas de nuestro entorno, nuestros familiares, amigos, también con las plantas, los animales, con la tierra misma, con los astros. Somos, sí, somos una parte de algo maravilloso, de algo grande, y esa interconexión nos hace un ser completo. No podemos seguir en la división o creernos divididos, porque eso nos hace, para mí, pobres de alma. Tenemos que creer en la abundancia que nos da la naturaleza, que para mí, por ejemplo, en la práctica es también la conexión con los elementos, con
yo, por ejemplo, viví, bueno, he estado ya algunas veces en México porque me interesa precisamente este tema del chamanismo. Estuve con Tata Cachora, un buen amigo de Bert Hellinger, allá en el norte de México, y viví cómo ellos tratan con un gran respeto a la naturaleza, a todo lo que nos da ella. Es decir, a la hora de comer, bendecimos estos alimentos por estar aquí, los integramos en nosotros como fuente de vida, y así igualmente con el agua, con la tierra, con todos los animales que nos dan de comer. Creo, no sé si lo decía Reinaldo o Marco, que por ejemplo esto, también agradecer la posibilidad, por ejemplo, los animales, hablabas de los animales, que ellos tienen un servicio más, por ejemplo. Ellos, por ejemplo, no van a matar un animal por matarlo, solamente si la sociedad, su grupo se va a alimentar de ese animal, y entonces se hace prácticamente de esa comida un ritual de agradecimiento, que ese animal se sacrificó para ser fuente de nutrición para nosotros. Igualmente a las plantas, ellos conectan con las plantas y como seres vivos le dan las gracias por ser parte de su alimento. Y yo pienso que es esa conexión tan pura, es una conexión orgánica con el entorno. Para mí ese es el camino para poder, digamos, vivir en la nueva tierra. Para mí esa es la nueva tierra. Es una forma nueva, diferente de relacionarnos, pero no es nueva en realidad, es retomar lo ancestral, precisamente. Naturalmente fusionado con lo nuevo, por supuesto, no vamos a vivir como el hombre de las cavernas, a eso no me refiero. Se trata de fusionar la sabiduría ancestral con, sí, lo nuevo, la ciencia. Yo creo que en ese momento es cuando va realmente a nacer el hombre nuevo o la nueva humanidad. Y de verdad tengo mucha ilusión porque yo pienso que sí es posible relacionarnos con respeto entre los hombres, entre las mujeres y con nuestro entorno, con los animales, las plantas, la madre tierra que nos nutre. Y bueno, el todo, el Padre, el gran Espíritu, que es el que nos mantiene en vida. Así que, bueno, paso la palabra y de verdad estoy muy agradecida porque este es un tema que me encanta. Sí, es un tema que, bueno, podríamos estar hablando 2 o 3 horas sobre ello, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero yo me inspiro y estas palabras tuyas, Milagros, y bueno, ya llevamos más o menos 1 hora, podemos ir un poco más. Y me recuerdo de ese viaje a México para estar con Tata Cachora, ¿no? No estaba yo presencial, pero he visto lo que ha publicado la escuela y bueno, y los relatos de los compañeros y también el tuyo. Bueno, sigo en portugués. Empiezo a hablar español y me olvido que soy portugués, ¿vale? Bueno, mi abuelo nació en Perú, entonces Wow. también hay ahí una facilidad con el idioma. Sí. Pero, mas a presença dos nossos entes queridos, a presença daqueles que já partiram, já fizeram nessa transição, tal como falou o Rinaldo, como falou a Milagros, nós sentimos essa presença no cotidiano. Podemos senti-la de uma forma mais nostálgica, mais triste, mas também por vezes sentimos nos bons momentos. Sentimos essa presença de uma forma como uma sensação de que estamos preenchidos, de que estamos acompanhados, como uma presença que nos acompanha de uma forma amigável, sobretudo aqueles que nos eram
que nos eram mais próximos, não é? Aqueles entes queridos que nos eram mais próximos. E eu pelo menos sinto isso com frequência, que eles me acompanham ou me acompanharam durante uma determinada parte do meu caminho, como se estivessem ainda comigo, e a partir de certa altura a sensação de que a função está cumprida, a missão foi completada, e eles então seguem o seu caminho. Eu imagino que seguem o seu caminho espiritual, e eu sigo o meu caminho ainda aqui neste mundo terreno, neste mundo físico, até cumprir a minha missão e chegar também o momento de fazer essa transição. E eu, nesse momento, como senti a minha experiência pessoal, o meu testemunho com os parentes mais próximos, neste caso o falecimento do meu pai, a transição do meu pai, depois da mãe, senti a presença deles durante ainda um tempo, até que, a partir de certa altura, houve uma sensação de libertação, ou seja, eles seguiram o seu caminho e eu continuo com o meu, sabendo que a morte, e como é que eu posso lidar com esta sensação de que em qualquer momento pode ser o momento de eu fazer a transição, e como é que eu eventualmente posso transmitir, se calhar, uma ideia que possa trazer algum tipo também de conforto. Pensar que a morte é uma amiga que todos os dias me toca no ombro, e cada dia de manhã, quando eu acordo, ela toca no meu ombro e olha para mim, sorri e diz: ainda não é hoje. No outro dia, toca no meu ombro e diz: ainda não é hoje. E eu posso encará-la como uma amiga que um dia ela vai tocar no meu ombro e vai dizer: é hoje. Como é que eu posso lidar com essa sensação? Então, estando presente no momento, aqui e agora, quando estou a falar convosco, agora quando terminarmos vou tomar a minha refeição com a família, estando presente com eles. Amanhã, um pouco mais tarde, vou ter uma reunião com os colegas do mestrado, estando presente com eles. E assim, desta forma, eu encontro recursos e ferramentas para viver a minha vida terrena de uma forma mais plena, mais tranquila, sabendo que no momento que for o meu momento, eu vou fazer essa transição com algo ou com alguém que é uma amiga. Es muy bonito ese pensamiento. Sí. Sim. E, bom, não sei se querem acrescentar algo mais, se queres acrescentar algo mais, Rinaldo, ou se damos a oportunidade à nossa amiga Milagros de fazer essa... só dar-vos também e conhecer que tivemos aqui um comentário da Sónia Silva, no momento em que nós falávamos sobre... Acho que parece-me, Rinaldo, que foi o momento em que tu abordaste a questão de que devemos ter essa oportunidade de abrir espaço para que se possa falar e para que se possa viver e conversar sobre a morte quando ela acontece, porque se não o fizermos fica mais difícil, como comentava aqui a Sónia, de aceitarmos esses momentos. E a Sónia também nos diz que acredita que é por esta razão que ainda há muita resistência em aceitar fazer doação de órgãos dos nossos familiares. Foi em um momento da nossa conversa em que nós abordámos essa presença, a nossa forma física, não é? E de que forma é que nós lidamos com a ausência dos nossos entes e dos nossos parentes, nossos entes queridos que fazem a transição. Tivemos também a Maria de Fátima, uma querida amiga nossa de Portugal, a agradecer-nos aos três por esta conversa, e assim de comentários mais recentes foram estes três que tivemos. Queria comentar, Sônia é uma pessoa que eu admiro enormemente. Ela foi presidente da Associação de Mulheres do Morro do Urubu, que é uma área aqui do Rio, foi parceira de um projeto nosso em 2000, nossa, quanto tempo! E será minha convidada da próxima live para falar um pouco dessa sabedoria da mulher negra na quebrada, na comunidade, que é algo que, assim como eu nesse momento planetário, fico tentando entender de que maneira a cultura ancestral indígena pode nos ajudar, também a cultura da mulher negra
tem muito a ser admirado, né? Então, em breve a gente vai estar fazendo uma conversa. Mas, Marco, eu queria também falar, enfim, né? Tentar refletir junto aqui essa questão, né? De que maneira essa sabedoria ancestral indígena pode contribuir para a gente superar esse trauma do Covid, né? Eu tenho lido bastante, tenho me envolvido com alguns trabalhos aqui indígenas, né? O livro do Davi Copenau, A Queda do Céu, tem sido uma leitura que me inspira muito. Mas e aí eu fico tentando ver, e eu diria, muito na linha do que você, Marco, e você, Milagros, falaram, né? Que essa sabedoria indígena, ela, diante de situações traumáticas, e a gente sabe que essas populações viveram traumas que, desde a chegada do homem branco no Brasil em 1500, é um trauma depois do outro, e eles têm uma capacidade de sobrevivência, de resiliência, de resistência admirável, né? E assim, a gente teve uma eleição agora aqui, tiveram 3 lideranças indígenas que se transformaram em parlamentares, então estão no Congresso Brasileiro a partir do ano que vem, vão estar dando a sua contribuição dentro do parlamento, mas me parece que onde que a gente pode fazer pontes, né, com essa questão do trauma do Covid? Eu diria, humildemente, né, do que eu percebo, que eles têm um tratamento e uma terapêutica de buscar uma reconexão diante dos traumas, né? E uma reconexão, em primeiro lugar, como o Milagros falou, com a natureza, né? Eles têm uma visão de mundo diferente da visão ocidental. A visão deles tem esse termo da ontologia, né? Que para eles a árvore, o animal, é tudo gente, só muda a forma, né? Diferente dessa forma de enxergar o mundo da cultura cristã, que chegaram de caravelas dos países das Américas, viram aqueles índios e aquelas índias maravilhosas e maravilhosos, nus, vivendo em comunidade com a natureza, e disseram, não, eles não são humanos, nós somos humanos. E aí se colocaram os homens brancos como no nível superior aos indígenas, e aí, obviamente, superiores às plantas, superiores aos animais, colocando todo mundo a serviço do desenvolvimento, né, do capitalismo, dessa economia de melhoria de vida. E a gente não nega que, né, que a civilização ocidental, a partir do descobrimento, trouxe para o planeta avanços maravilhosos, e não queremos abrir mão desses avanços. Mas a primeira questão que eu acho que pode nos ajudar a pensar em tratamentos em relação a pessoas que estão com dificuldade pós-Covid, eventualmente dificuldades de retomar sua vida, é essa, é entender que a reconexão com a natureza passa pela própria identidade dessa pessoa. Ela olhar para a natureza como uma fonte de admiração, e às vezes você fazer uma meditação olhando para uma floresta, fazer uma viagem, ir para o meio de uma mata, abraçar uma árvore. Cada um tem a possibilidade de ir para uma praia, né? Mas se relacionar com a natureza nessa perspectiva de autocura, né? De autodesenvolvimento, de inspiração, energia e força para enfrentar essa retomada pós-Covid, que não será fácil. Essa é uma questão. Uma outra reconexão que eu acho que a cultura indígena também pode nos ajudar é uma reconexão com, como já foi dito, com a ancestralidade, né? A gente vê que somos fruto desse pai e dessa mãe, e a gente às vezes critica porque não me tratou bem, porque esqueceu de mim, porque meu pai me abandonou com outra família e tal. Mas, de alguma maneira, isso tira energia da gente, né? Então, eu acho que a cultura indígena ela tem
o Carlos Evandro, que é um grande músico, grande amigo aqui, falando justamente de natureza externa e interna, né? Os indígenas é como se as duas coisas fossem parte da mesma, né? A identidade é uma coisa só. E já que ele é músico, grande cantor, os indígenas, eles têm uma tecnologia para fazer essa conexão com a natureza e com a ancestralidade, que é a música. A gente vê como os índios, através das suas danças, através da sua música, eles entram num estado de transformação, de ampliação de consciência. Os rituais de candomblé aqui no Brasil, eles trazem isso também da África, né? Então, a gente pode também olhar para essa sabedoria tradicional. A Milagros postou a foto dela com um tambor xamânico, né? Qual o efeito de um tambor xamânico numa meditação, numa jornada interna, que muitas vezes, se a gente está deprimido, se a gente está sem energia, aquilo nos coloca em contato com elementos da natureza, com animais de força, e isso está ali disponível para a gente, junto com toda a medicina. Se vê hoje avanços da ciência no uso da cannabis terapêutica e medicinal, no uso da ayahuasca, enfim, é um mundo de possibilidades que, diante da crise do sistema tradicional, médico, está se buscando, e a própria ciência está percebendo e chancelando, através de estudos científicos, as melhorias que essa sabedoria ancestral pode nos oferecer em termos de reconexão. Por um lado, com a natureza, no caso da nossa identidade, por outro lado, com a nossa ancestralidade, e, por fim, uma terceira reconexão que eu acho que é fundamental, que a sabedoria ancestral nos traz, é com a ideia de comunidade. A gente vive, através dos avanços da ciência, do capitalismo, a gente acabou migrando para uma cultura de muito individualismo. No meio da floresta, eu não posso ser... Na época das cavernas, não dava para ser individualista, que eu virava comida de leão rapidinho. Então, ali, você precisa da comunidade. Assim como você vai morar numa tribo indígena hoje, na Amazônia, você tem uma relação com a tua comunidade que faz parte da sua própria sobrevivência. Olha o Carlos Evandro, quando eu olho para o mundo, é tanta coisa diferente, penso em nós todos juntos, animal, pedra, semente. Obrigado, querido. Mas essa ideia de uma comunidade, e eu coloco esse ponto porque a gente do campo das constelações, a gente tende a falar assim, a comunidade principal é a comunidade familiar. É verdade, é o sistema primordial. Mas muitas das vezes a nossa saúde física e mental passa também por a gente se despedir daquelas crenças familiares, daquele sistema familiar, e identificar fora daqueles valores da família com uma comunidade que tenha valores que nos alimentam a alma, que dizem respeito ao nosso coração e que são diferentes da nossa família e da nossa ancestralidade. Então, quando a gente fala aqui em reconexão interna e essa ideia do pertencimento, no caso de uma comunidade que pode ser a comunidade familiar, mas que muitas das vezes é a comunidade não familiar, é a comunidade de afinidade, aquele grupo de pessoas que aí cada um pode ter a sua, né? Não tem certo e errado. Mas isso também me parece que a cultura tradicional indígena tem toda uma história de sobrevivência que só foi possível graças a esse espírito comunitário, onde a gente passa de um paradigma de competição para quem tem o carro do ano, o celular do último modelo, para um sistema da gente avaliar o que de fato é essencial e se faz sentido eu ter uma condição muito boa enquanto eu desço do elevador da minha casa e tem gente passando fome e morando na rua. Né? Então, esse espírito comunitário talvez seja algo que nos ajude a caminhar para uma nova civilização, uma nova humanidade, que Milagros falou, que eu acho que esse Dia dos Mortos talvez seja um momento importante para a gente refletir sobre isso. Eu já vou me despedindo daqui, vou passar a palavra para vocês, mas da minha parte, pelo menos, um agradecimento assim, à presença de todos
e de quem participou, de quem reagiu. Eu acho que Manuela também, eu vi aqui em um certo momento entrando, não sei se ela já está aqui, ainda está aqui, mas a querida amiga de Portugal. Passo a palavra para Milagros. Bueno, a ver, Rinaldo, yo quería decir que precisamente he escuchado que muchas personas también están como queriendo crear comunidad, ¿no? Digamos, no solo una comunidad que sea de los miembros de la familia, sino que realmente personas que están como en una misma, con intereses comunes de crear este tipo de comunidad. Yo no sé si lo han escuchado, me imagino que sí. Yo creo que es una... Sí. Porque sí, como dice Rinaldo, el hombre precisamente logró la sobrevivencia fue por estar en comunidad, ¿no? Y yo pienso que ya no es el momento de estar aislados, ya es el momento de unirnos realmente. Y sí. Bueno, yo por mi parte les quería invitar a hacer una pequeña meditación. Lo voy a acompañar al principio con el sonido del tambor. Me ha encantado esto que ha dicho Rinaldo. Yo sé, por ejemplo, que las comunidades indígenas en el tiempo de la colonización, muchos de ellos lograron sobrevivir precisamente fue por su música, por sus danzas. Muchas de estas comunidades, también las comunidades, en diferentes regiones del mundo, no solamente en el norte y en el sur de América, también en África, en Oceanía, en muchos casos, su música, su danza fue lo que los mantuvo en vida y su espiritualidad naturalmente. Su cosmovisión de saber que esa sabiduría ancestral no se perdería, sino que sobreviviría, y lo estamos viendo ya en esta época, que nos estamos sirviendo de esta sabiduría ancestral precisamente para lograr la sanación de estos traumas también, tanto personales como colectivos. Y bueno, lo que incluye también el miedo a la muerte y este respeto que se le tiene, pero yo pienso que esto nos ayudará a ver la muerte de una forma más natural, como un proceso orgánico del ser humano. Sí, les voy a acompañar entonces a esta pequeña meditación para recibir la fuerza de nuestros ancestros. Acompañado del tambor chamánico en su inicio, ¿vale? Pueden cerrar sus ojos. Los invito a cerrar sus ojos. A través de nuestros pies bien puestos sobre la tierra, conectamos con la Madre Tierra. Respiramos hondo, exhalamos, inhalamos profundamente, sintiéndonos conectados con nuestro cuerpo, enraizados. Conectados arriba con el Gran Espíritu, que es nuestra fuente de inspiración.
Les invito a llegar a un lugar de poder, un lugar hermoso, allí en medio de la naturaleza, donde quizás hay un riachuelo, un manantial de agua, y se oyen cantando los pajarillos. Es un sitio, un lugar tranquilo, hermoso. Y allí comenzamos a ver a los nuestros, a nuestros ancestros. Aquellos quizás que ya han partido, han desaparecido de forma física, pero que de una forma energética están allí con nosotros. Allí se van acercando uno a uno y vamos viendo cómo se acerca. Ahora todos nos damos las manos. Hacemos un gran círculo. Y ahora, con gran respeto, me voy al centro de ese círculo. Y allí comienzo a ver a cada uno a los ojos, desde el respeto, desde la gratitud. Le vamos a decir gracias, gracias por estar, gracias por ser parte de mi sistema familiar, de mi linaje. Así vas pasando uno por uno. Le miras a sus ojos y le das las gracias. Si lo sientes así, también le das la reverencia. Y también estarán aquellos que ni siquiera tienen un nombre, aquellos que quizá fueron excluidos, aquellos que murieron quizá en la infancia y que fueron olvidados. Tú ahora le das un lugar en tu sistema familiar y en tu corazón. Cada uno pertenece. Cuando has terminado de ver a cada uno, a cada miembro de tu sistema, ves como una luz aparece en el horizonte. Y todos nuestros ancestros que ya han trascendido, que ya han muerto, vuelven hacia esa luz. Pero sabemos ya, tenemos la certeza que ellos ya están bien, que ellos ya fueron vistos y reconocidos, y que ya todos ellos tienen un lugar muy importante en nosotros, en nuestros corazones, que no fue en vano su vida, su existencia, que todos dejaron un gran legado en el alma colectiva,
en el alma familiar y en nosotros mismos. Les damos las gracias por haber existido y por ser parte nuestra. Ajo. Ahora tú vuelves al lugar donde estás, en el aquí y en el ahora, en el presente, tomando las riendas de tu vida, tomando la fuerza de estos ancestros, sabiendo que no ha sido en vano su existencia, sino que esa fuerza, esa sabiduría, esa alegría, ese regocijo está en ti, es parte de ti, y que esto te alienta a seguir hacia adelante en tu vida, en tu misión de vida, y en un mundo nuevo, haciendo este mundo mejor, haciendo un mundo más humano. Ajo. Los invito a volver y agradecer por este compartir en el día de hoy. Ajo. Ay, 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 Bueno, aquí, hermanos, en dándole las gracias a todos, por esta hermosa invitación, este hermoso tema, y naturalmente a todos aquellos que nos han acompañado aquí en nuestro taller, a todos nuestros oyentes y bueno, a los que se van a conectar naturalmente después por YouTube, agradeciéndoles, y espero realmente que este sea una pequeña semilla de aliento para llevarnos adelante en este mundo que queremos co-crear, un mundo mejor, un mundo más humano, y viendo hacia la vida, sabiendo que nuestros ancestros nos apoyan, nos llevan adelante al servicio de la vida. Ajo. Muchas gracias, Milagros. Un placer escucharte, y esta meditación me ha hecho un montón de bien. Muito boa, foi muito boa. Muito obrigado, Milagros. Muito obrigado ao Rinaldo também, uma alegria. Foi a nossa conversa de hoje foi fantástica, e certamente vamos ter a oportunidade de estar juntos noutras ocasiões e com outros temas também interessantes. Agradecer a todos os que nos viram em direto, aos que nos vão ver ainda, como falou Milagros, e deixar aqui o nosso pequeno contributo, esperando que faça sentido para muitos. Rinaldo, chuto para ti. Hoje cabe-te a ti fazer um encerramento, para ser diferente. Tá bom, Marco. Poxa, sempre uma emoção. A música é realmente uma tecnologia de conexão com a espiritualidade, com o mundo além, né? A gente se amplia, né? A gente fecha os olhos e algo se expande na consciência, no espaço interno. E que bom podermos celebrar o Dia dos Mortos no estilo mexicano, né? E conversando, isso, né? A cultura tradicional asteca. E agradecer especialmente a Milagros por ser nossa convidada e ampliar a nossa conexão, que normalmente se dá entre Brasil e Portugal, e dessa vez foi um pouco além, foi lá na Alemanha. Muito bom, gente. Então, um grande abraço a todos, agradecendo aí a presença. Estamos juntos, eu e o Marco estamos
jogando bola, né? Batendo bola aí uma vez por mês, normalmente, nessas nossas conversas. Conversas, é verdade. Muito obrigado, Milagres. Muito obrigado, Rinaldo. E vemo-nos em breve. Con Até gusto. breve. Arro! Obrigado. Tchau. Ajo. Arro. Ajo. Arro. E vamos nós.